Deus. A palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos essa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta noite. Fala conosco, ministra, Senhor, os teus propósitos sobre nós, traz luz e entendimento a cada irmão, a cada irmã que está aqui, aqueles que nos escutam, Senhor, por essa transmissão, por esse vídeo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar e possa ministrar aos corações, e que nós realmente, Senhor, cresçamos e entendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, que eu te peço, te agradeço, te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, pode sentar. Irmãos, quais são os passos para nós nos tornarmos cristãos maduros? Será que nós somos maduros? Será que nós somos imaturos? Há um tempo atrás, eu trouxe uma ministração exatamente sobre isso, falando sobre maturidade, se nós somos maduros ou imaturos. E o que separa homens de menino na fé não é a idade, não é o tempo de igreja, mas a maturidade. É interessante que Jó, capítulo 12, o versículo 12, ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente tem, o costume, é natural dentro do nosso contexto de vida, a gente sempre olha os mais velhos, a gente sempre olha com um olhar de maturidade. Mas olha o que Jó, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer, ele diz assim: está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Então, o que a palavra do Senhor está nos mostrando aqui é a maturidade, é o conhecer a Cristo, é o andar com Cristo, é o andar com o Senhor, e isso vai nos trazer o quê? Maturidade. E a gente sabe como agir, a gente sabe como se portar, porque nós não agimos mais como meninos, mas nós agimos de acordo com a palavra do Senhor. Então, irmãos, quais são os estágios que a gente precisa passar para nós nos tornarmos cristãos relevantes? E quando eu digo cristão relevante, eu não estou me referindo àquela pessoa que está em evidência. Você fala assim: ele é um pastor, ele aparece na TV, ele faz isso, Não estou falando esse tipo de pessoa que a gente coloca em evidência. Estou dizendo cristão relevante, ou seja, alguém que realmente ele entende o propósito que ele foi chamado pelo Senhor. E ele é relevante, porque ele sabe aquilo que o Senhor espera que ele faça, e ele faz aquilo que o Senhor pediu para ele. A gente viu há um tempo atrás uma peça que falava sobre isso, E o Senhor cobrando das pessoas aquilo que o Senhor esperava que elas fizessem.
E elas na realidade não fizeram. Então o que vai nos tornar relevantes é agirmos e completarmos a nossa carreira de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que Ele separou para as nossas vidas, aquilo que Ele reservou para mim e para você. Então, irmãos, o que a gente precisa saber? Quais são os estágios, os passos que a gente precisa ter para a gente se tornar relevante no reino do Senhor? Para a gente entender isso, nessa noite, seria importante a gente verificar como nasceu a igreja, porque ela tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com o entendimento de nosso crescimento, nosso processo de maturidade. Como que a igreja, ela evoluiu? Primeira coisa que você precisa entender: a igreja, ela não nasce no nascimento de Jesus. Ela não nasce. A igreja não nasce no nascimento de Jesus, mas ela nasce na sua morte. Para muitos, a igreja, ela nasce lá em Atos, no Pentecostes. Mas eu digo para você, eu não vejo que a igreja nasce ali. A igreja, ela não é inaugurada no Pentecostes. A igreja, ela é inaugurada na cruz, com o nosso Salvador agonizando, com o nosso Salvador morrendo, com o nosso Salvador sofrendo e cumprindo a pena que era devida para mim e para você. Cumprindo a pena que era para nós. Porque olha só, a igreja, ela é o quê? A noiva. Amém? Pode falar sem medo, irmão. A igreja, ela é a noiva e ela vai se tornar a esposa, não é isso? A igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é a esposa e ela dependeu de quem para existir? Jesus. Então vamos lá, vamos pegar o conceito agora para a gente poder entender e a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco. Assim como o primeiro casal, a noiva saiu do noivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Vamos lá, estudo bíblico, irmãos. Então todo mundo sabe. Então o último Adão, quem a Bíblia está se referindo a Jesus. Então o Adão, o homem físico, e agora Jesus, o último Adão. Então vamos lá, vamos entender o conceito. Adão, ele era puro. Adão, ele era perfeito. Deus criou o homem perfeito, em perfeição, antes da queda. Amém? E nesse estado de perfeição, o que Deus fez? Deus fez o homem cair num sono profundo. E da sua costela, Deus lhe proveu quem? Que era o quê? Sua noiva, sua esposa, sua auxiliadora, sua ajudadora. Jesus era puro. Jesus era perfeito, sem pecado. E foi nesse estado de perfeição que Deus o fez cair num sono profundíssimo, sono da morte. E do seu lado, Deus lhe provê sua noiva, sua esposa, sua ajudadora. João, capítulo 19, versículo 34, eu te provo isso. Mas um dos soldados, o que o soldado fez? Lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A igreja está nascendo agora, na morte de Jesus. É assim que nasce a igreja. E eu poderia entrar aqui e discorrer, porque eu tenho o costume de sempre pregar para minha esposa, e a gente ficou aqui já. E aí eu falei assim, deixa que aí mais irmãos, com certeza Deus vai dar mais revelações, o Senhor vai mostrar mais coisas, e você vai falar muita coisa ainda. E a gente pegar no estudo bíblico, então vai embora, vai ser 3 meses estudando com a presbítera. Só que, amém, que Deus vai falar coisas maravilhosas, mas não vou me aprofundar aqui. Mas você consegue entender que agora é aqui que nasce a igreja. Foi assim que nasceu a noiva de Cristo. Em Atos 2, a igreja ela vai se organizar. Agora ela vai começar a se organizar, mas o nascimento é exatamente ali na cruz do Calvário. É ali, ao pé da cruz, que a igreja começa. Agora, vamos lá, para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Como é que a igreja nasce na vida prática e não na teologia? Então a gente está vendo aqui uma parte teórica. Agora, na vida prática, como que isso acontece? Como que isso é gerado para que a gente entenda o propósito de vida que o Senhor tem para a gente para cumprir em nossas vidas? Então, para isso, eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite e ter uma ceia abençoada pelo Senhor.
Primeira coisa, tudo começa quando aceitamos receber Jesus dentro de nós. Primeira coisa, tudo começa quando aceitamos receber Jesus dentro de nós. Versículo 26, olha lá o que vai dizer, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem desposada, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Esse será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi. E a gente continua, e o último versículo, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então vamos lá, irmãos. A igreja, ela possui muitos frequentadores. A igreja possui muitos frequentadores. Alguns que estão conosco, ou que vão, costumeiramente, vêm porque você traz. Por exemplo, os nossos filhos, vou pegar meus filhos, eles precisam aceitar Jesus ainda. Ele precisa, o Felipe, né, vou pegar o Felipe que é mais velho, ele precisa conhecer de verdade. Ele nasceu ali, mas ele precisa entender. Ele precisa compreender o que ele está fazendo. Ele precisa nascer de novo. Não é só porque os pais são cristãos, então do tipo assim, ele não precisa fazer nada, ele não precisa aceitar Jesus, porque ele já aceitou quando ele nasceu, né? Ele já aceitou quando nasceu, ele não precisa se batizar, não. Ele precisa passar pelo processo. Então, hoje, de uma certa forma, ou os nossos filhos, ou quem for, muitos vêm porque a gente traz, não é verdade? Ou porque você convida, você convidou e a pessoa veio. Mas eu pergunto, essa pessoa ela vem por causa de quem? Por causa de Deus? Não. Ela vem por sua causa, porque você pediu, porque ela gosta de você, porque ela confia em você. Então, ele vem motivado por você. Mas, então ela vem pela sua causa. Então, muitos são frequentadores. Agora, quando essa pessoa ela deixa de ser frequentador e ela passa a ser um cristão? Quando ela passa a ser, então, um servo de Deus. Olha lá, o texto diz o quê? Que o anjo apareceu para Maria e diz o quê? Salve agraciada, salve favorecida. E diz o texto que Maria ela ficou perturbada, porque ela não entendeu aquela saudação. Que saudação que é essa? Porque do nada Deus chega, ele se apresenta dessa forma, fala: olha, você é agraciada, você é bendita, olha, entre as mulheres você é bendita, você é favorecida por Deus. E realmente a gente vai ver que ela é favorecida. Na redenção, entenda isso. Na redenção, o primeiro passo é sempre de Deus. Sempre, não é seu passo. Não é você que chegou aqui, não. O primeiro passo sempre é de Deus. Ele é quem vem. É Ele quem chega e se apresenta. É Ele que chega e fala com a gente. E fala que nós somos agraciados. E fala que nós somos importantes. E fala que Ele nos escolheu. E fala que nós fomos alcançados. Deus te alcança e você aceita. É assim que começa. Começa assim. Deus te alcança, Deus vai falar com você e aí você aceita. Então por isso que eu não sou a favor quando a gente faz o apelo, né? Aquele famoso cutucão, aquela cotovelada que você faz com carinho e amor para aquele visitante que você traz, para ele ir à frente. Porque ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele tem que entender que é o Senhor que está chamando ele. Não é você, porque às vezes a pessoa ela vai para te agradar, então ela vai, não sabe nem o que ela está fazendo. Não, ela precisa entender o que ela está fazendo. Então, porque quem que vai falar, quem que tem poder de convencimento, não sou eu, não sou você, mas é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher. Então nós somos alcançados por Ele. Então o primeiro passo é sempre de Deus. E quando a gente faz isso, a gente vem e aceita Jesus, a gente não pensa nos contratempos ainda. Você fala: pastor, contratempos? Irmãos, a gente não pensa nas coisas que impactam a nossa atitude. A gente simplesmente vai e faz. A gente é tocado pela palavra do Senhor, a gente é ministrado pela palavra do Senhor e a gente vem. A gente vem, mas a gente não entende ainda o que vai gerar esse aceite. Porque não é só assim, você foi lá, recebeu uma oração e está tudo certo, segue a sua vida normal. Não, existe um impacto. Porque um monte de coisa ainda vai acontecer. Existe um processo de transformação. Você ali apenas aceita.
aceita que Deus escolheu você para servir. Então você fala assim: você vai me servir? Vou servir, Senhor. Mas você não entende. É assim que começa. É a criança que você fala assim: ó, você vai para a escola estudar, e no primeiro dia de aula ela vai felizinha da vida. Mas é quando ela vê que tem prova, que tem um monte de coisa, tem que estudar, já começa a ficar mais complicado. Mas, vamos lá, trazendo para o espiritual. É assim que começa, irmãos. Você apenas aceita e você vai agora começar a seguir. Um dia estávamos perdidos. E aí, determinado dia, ele se apresenta, ele te chama, ele chegou para mim, chegou para você, te chamou de favorecido, te chamou de bendito, te chamou de bendita, te chamou de agraciado, te chamou de agraciada. E você não tem nada para receber esses títulos. Você fala assim: peraí, eu? Não, acho que você confundiu com a pessoa errada. Não sou eu, não. Porque Maria, ela está assim, do tipo: eu agraciada? Eu bendita? Não, não pode ser, não. E é assim, irmãos, que começa a jornada na fé. Ele chega, se apresenta a você, e você aceita a proposta de Deus para você. E a proposta de Deus agora é o seguinte, agora você vai entender. Qual que é a proposta de Deus para você? Gerar Jesus dentro de você. Essa é a proposta de Deus. A proposta de Deus é gerar Jesus dentro de você. E esse dentro de você, que eu estou falando, não é apenas intelectualmente falando. Não, é um nível avançado, é uma troca de ideias alta. Não, não. Não é apenas intelectualmente falando, não é apenas uma metáfora, metaforicamente falando, não é isso. Para você entender, não, é algo muito mais profundo, esse dentro de você. É algo acima da nossa compreensão, irmãos. Você foi agraciado. Você foi agraciada, você foi alcançado, você foi alcançada, você foi escolhido. E isso não acontece no intelecto, irmãos. Acontece na alma. É interior. Você já parou para pensar que o anjo, ele fez o primeiro apelo ali para Maria? A primeira pessoa a aceitar Jesus foi Maria. A gente fala assim: porque, né, aceita Jesus. Quem será que foi o primeiro a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Maria. O anjo chegou lá, o mensageiro de Deus chegou lá, falou e falou: você precisa ter Jesus. Vai ser gerado dentro de você, você foi agraciada, você foi escolhida. Maria foi a primeira pessoa a aceitar Jesus. Ela aceitou receber Jesus dentro dela. Quantos estão entendendo nessa noite? Então tem tudo a ver com conversão. Tem tudo a ver, esse trecho da palavra do Senhor, do nascimento de Jesus, quando o anjo chega para Maria, tem tudo a ver com a nossa história. Tem tudo a ver com a gente, irmãos. Ela ficou grávida. Que coisa linda, irmãos. A primeira a aceitar Jesus, a receber Jesus dentro dela. É interessante, porque você vê a reconstituição de uma certa forma, já o que aconteceu lá no início. Porque Satanás, ele fala assim: olha, ele chega para a mulher e fala assim: olha, se você comer desse fruto, você será como Deus. Então ele oferece o fruto, e a mulher aceita, e aí o pecado entra. E aí o que o Senhor fala? Ele vai chegar, vai ter toda aquela situação que a gente conhece, mas o Senhor vai falar uma coisa para a mulher: da tua semente nascerá alguém que pisará na serpente. Então vamos lá, ela comeu o fruto, e a gente fala muito isso, comeu o fruto que não devia. Agora o anjo está falando assim: ó, eu vou te dar um outro fruto. Só que esse fruto, ele precisa ser gerado dentro de você. Você aceita? Então, ô Maria, sabe por que você é agraciada? Sabe por que você é bendita? Porque você foi escolhida para cumprir uma profecia que eu havia falado, que o Senhor havia falado. Da semente da mulher nascerá o Salvador do mundo, aquele que tirará o pecado do mundo. E por que da semente da mulher? Porque não tem concepção. Quem que vai trazer a semente? O homem. Mas ele é a semente de quem? Da mulher. Não tem concepção. O Senhor falou, é da semente da mulher. Então o fruto vai vir para a mulher. E a gente fala assim: mas como que pode? Para Deus não é impossíveis. Porque Ele falou que é do fruto
a da semente da mulher. Mas a mulher tem semente? Mas Maria, ela é a primeira, precisa gerar Jesus dentro de mim, que cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E inicialmente, irmãos, então as irmãs hoje vão ficar felizes. Eu até falei para minha esposa, podia pregar isso no Dia das Mulheres, né? No Dia das Mulheres não, no Dia das Mães. Inicialmente, irmãos, então as irmãs vão saber muito bem disso. Na gestação tudo fica normal, né? Porque ninguém percebe. Então vamos lá. O anjo chegou, falou com a Maria, falou: você vai ter a luz e o Espírito Santo vai vir e tal, aquela coisa toda. E vamos lá, no dia seguinte, ela já ficou barriguda? Não. Então tudo fica normal. Aparentemente, ela recebeu Jesus no seu coração, tudo fica normal, porque ninguém percebe. Mas lá dentro, acontece 1 milhão de reações, acontece 1 milhão de transformações, acontecem mudanças dentro de Maria. E é assim que acontece quando a gente aceita Jesus. Porque Ele vai ser gerado. Ele vai ser gerado dentro de nós. Quando você aceita Jesus, você está aceitando receber Ele dentro de você. Dentro da sua vida Ele vai ser gerado. E agora, não é assim, agora você já saiu, não. Vai haver transformações. Dentro, a transformação do cristão vem aonde? De dentro para fora. Porque Jesus está sendo gerado. E aí, sabe o que vai acontecer com a grávida? Vai passando. Aí um monte de coisas que eram normais começam a dar nojo. Ai, não quero isso não. Ai, mas você gostava tanto disso, mulher. Ah, mas eu não gosto mais disso não. Ai, nossa, me dá até ânsia de vômito. Isso não dá. Isso não, eu não vou comer mais isso não serve para mim. Mas você comia. Mas você gostava disso. Não quero isso mais para mim não. E um monte de coisa que a gente gosta começa a não fazer mais sentido nenhum. Eu lembro que na gestação do Felipe, minha esposa que lembrou. Ela não queria comer pão, não comia pão, ela não, e porque começa a mudar. E você começa a ter desejo por coisa que não tem nexo nenhum. E a mulher fala: eu quero comer isso com não sei o que, com não sei o que, com mais não sei o que. Não tem nexo nenhum para ninguém. Irmão, irmã, quando você aceita Jesus, você começa a fazer umas coisas e fala assim: o que você está fazendo, fulano? Não, é porque isso não serve mais para mim. Mas você está fazendo assim, você está fazendo de uma forma, você está diferente. Não, mas é porque isso não tem mais nexo nenhum. Não tem nexo para mim, isso aqui não serve para mim. E para os outros vai falar assim: isso é loucura, essa mulher endoidou. Não, porque você começa a ter desejos, vontades, por coisas que você jamais imaginaria que você teria vontade, que você jamais teria desejo. E é assim o nosso processo de transformação, quando a gente aceita receber Jesus dentro do nosso coração. A conversão, ela começa quando aceitamos receber Jesus dentro de nós. E Ele vai sendo gerado. E a transformação vai começar, irmãos. Aí, segundo passo. Segundo ponto, para a gente acelerar. O segundo estágio é levarmos Jesus dentro de nós. Então a gente aceita, e agora a gente vai levar Ele dentro da gente. Porque entenda algo: receber Jesus é uma coisa, caminhar com Ele é outra coisa totalmente diferente. Receber Jesus é uma tarefa mais passiva, é ou não é? Mais receptiva. Você só recebe. Você não precisa fazer muita coisa, você só recebe. Mas caminhar com Ele é uma tarefa ativa da nossa parte. A gente precisa fazer alguma coisa. Não é eu recebo Jesus e continuo aqui. Não, agora eu preciso, agora a coisa vai mudar. Vai ter transformação na minha vida. Porque inicialmente, como eu disse, é uma sementinha. Sementinha. Uma semente pequena, imperceptível, mas está lá dentro. Está lá dentro.
Cristo está sendo gerado no nível que Ele vai sair. E essa parte ela é crucial na tua vida. Porque você precisa permitir e deixar o processo para que isso seja gerado dentro do teu coração, para que isso seja gerado na tua vida, para que isso seja gerado dentro de você. Porque senão você pode abortar. Porque algo vai ter que sair de dentro de você. No Evangelho, algo sai de dentro de você. Se não sair algo dentro de você, alguma coisa está errada. Você pode ter abortado Jesus. Você pode ter abortado o processo. Porque entenda algo agora. A partir desse momento, aonde Maria for, Jesus está com ela. Aonde ela for, Jesus está com ela. Cada vez maior. Cada vez mais perceptível. Você vai começar a perceber. Porque a transformação vai chegar. Vai mudar. Cada vez vai se tornar mais visível. Cada vez visível para você, não só para você, mas para os outros. Eles vão começar a enxergar, existe alguma coisa. E conforme o tempo for passando, ele estará cada vez maior durante a caminhada. Cada dia de caminhada, Jesus vai estando maior em sua vida. Cada dia será mais difícil esconder o que está acontecendo dentro de você. Porque no primeiro momento para Maria, a barriguinha está lá, normal. Ninguém vai perceber. Ninguém vai notar nada. Mas ela vai começar a crescer, vai cada vez sendo mais perceptível a mudança. E quando começa isso, esse é o momento e essa é a parte onde a nossa agenda muda. Maria, ela tinha uma agenda antes de receber Jesus. E agora ela tem outra agenda depois de recebê-lo. Vamos pensar. Pensa comigo. Antes de receber Jesus, qual que era a agenda da Maria? Casamento, festa. A mulher está preocupada. Não, vai ter a festa, né? Vai ter aquela coisa toda. Ela está pensando no casamento, vai pensar na festa. O que mais? Lua de mel. O que mais? Casa nova. Ela está pensando, ela tem uma agenda, ela tem uma programação. Mas e depois de Jesus? Depois da visita, depois que ela aceita receber Jesus dentro dela? Gravidez. O que mais? Julgamento. Porque naquela época, as pessoas iam ver, peraí, ela foi desposada, ela não tem relação, peraí, que barriga é essa? Vão começar a julgar dela, vão julgar ela, meretriz, você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Ela vai começar a receber julgamentos agora. Isso não estava na agenda dela, não estava estar grávida, tão nova, muito menos agora ser julgada. O que mais está na agenda dela agora depois de Jesus? Belém. Ela vai ter que ir quase para nascer Jesus ali, ela vai ter que sair de uma cidade para outra, a uma distância gigantesca, ela vai ter que ir para o Belém. O que mais vai acontecer na agenda dessa mulher? Essa mulher que programava ter uma casa, ela vai ter que sair fugida para o Egito. A agenda dela mudou, a agenda dela já não é mais a mesma. E muitas coisas vão começar a acontecer, entenda isso, as agendas mudam quando Jesus chega. O nosso problema é que a gente quer aceitar Jesus e continuar com a nossa agenda. E continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, e continuar agindo e seguindo da mesma forma que a gente estava seguindo. Mas quando Jesus chega, as agendas mudam. Se você quer receber Jesus e continuar com a sua agenda normal, eu vou dizer algo para você, não vai rolar. Não vai rolar. Pedro, quando Pedro conheceu Jesus, o que Jesus falou para ele? Você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Aí ele tem todo aquele episódio, ele caminha com Jesus, começa a entender, embora não está entendendo quase nada. Ele está vendo os milagres de Jesus, mas não está entendendo quase nada. Ao ponto de que na hora que o negócio pega, ele nega Jesus. E aí o que ele vai fazer? Vai querer voltar a ser pescador. Jesus morreu, já foi, acabou de voltar a ser pescador. Não tem nada para fazer. Ele conseguiu pegar peixe? Não, a agenda mudou.
Quando você conhece Jesus, a agenda, ela muda. E você precisa entender isso na tua vida. A sua agenda precisa ser alterada. A prioridade precisa mudar. E Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, qual que é a tua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? O reino dos céus ou as outras coisas desta terra? Outras coisas que até para você são lícitas. Trabalho, estudo, seja lá o que for, você pode considerar. Mas você precisa entender que quando você conhece a Jesus, a tua agenda ela precisa mudar. A prioridade precisa mudar. E qual tem sido a tua prioridade hoje? O que é prioritário na tua vida hoje? Qual é a resposta que você tem para me dar? Para mim não, para Deus. Qual é a sua prioridade hoje? O reino ou as coisas desta terra? O que tem primazia para você? Conforme Jesus ele vai crescendo, conforme Jesus for crescendo, vai ficando mais difícil de esconder. O negócio vai começando a ficar estreito, como a gente diz aí. E lá vai Maria, barriguda, em direção a Belém. Do nada. O José, ele chega ali em casa, e ele diz para Maria, olha, você acredita que a gente vai ter que viajar até Belém? Eu fico imaginando ela barriguda. Como que eu vou fazer, José? Olha a minha barriga. A gente tem que ir. Não tem jeito. Esta viagem não estava na agenda deles. Foi uma ordem do imperador. Ele queria contar o povo para fazer o quê? Cobrar mais imposto. Eles têm que ir. Ela não sabe, mas agora ela vai cumprir uma profecia bíblica de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que o Salvador nasceria em Belém. O Senhor controlou a agenda. Agora a agenda não é mais dela, a agenda não é mais de José, a agenda é do Senhor, a agenda do Senhor. E a tensão, a Bíblia nos mostra que a tensão em Jerusalém era grande, porque aqueles que eram entendidos nas Escrituras, eles estavam sinalizando a chegada do Messias. E Herodes, que era o rei, era o imperador daquela época, ele estava interessadíssimo em saber disso. Ele queria saber mais sobre o Messias, porque afinal, estavam falando que ele nasceria para reinar sobre o império do qual ele é o rei. Então ele está ouvindo, a gente já falamos sobre isso, ele era um governador, ele era alguém que ele destruía todo mundo. Então o povo ficou preocupado, porque ele vai sair matando todo mundo. Lembra o que ele combina com os magos? Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus 2:1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Olha lá, o rei se alarmou, e a Bíblia diz que toda Jerusalém. Por quê? Porque agora vai começar uma caçada, irmãos. Agora, segura, porque aquele rei, ele não admitia que ninguém pudesse ameaçar o reinado dele. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Então, olha lá, parece que quando a gente lê, aconteceu de imediato. Mas pensa, ele chamou escribas, ele chamou sacerdotes, ele foi indagar. Pensa que para o povo se perturbar, a notícia está correndo. Chegou no Herodes, foram falar do Herodes, veio lá uns magos do Oriente que foram falar com Herodes. Agora Herodes está preocupado, está querendo saber, vai começar uma caça aí, porque então o Messias vai chegar, então o negócio vai ficar estreito. E o que Herodes está fazendo? Está investigando. Aí vai dizer, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, lá em Miqueias, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e
quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. A gente sabe, né, irmãos? Ele não quer adorar, ele quer matar. Ele quer acabar com a ameaça. E enquanto agora ele vai vasculhar o país, Jesus está seguindo em segurança dentro da barriga de Maria. Enquanto os palácios eram inspecionados, Jesus está seguindo de uma forma que ninguém poderia supor. Dentro do útero de uma jovem camponesa, pobre, com seu esposo José. Que todo mundo fala assim, o Messias vai vir dali? Não, aquela ali, ela engravidou antes do casamento. Ali não pode acontecer. Ali não viria, ali não aconteceria. O ventre de Maria foi o último santo dos santos. Foi a última arca da aliança. Foi o ventre de Maria. Aí, irmãos, chegando em Nazaré, eles partiram. Maria com muito esforço. Chegando em Nazaré, ninguém oferece hospedagem. Já vai se acostumando, é assim mesmo. Quem carrega Jesus não pode contar com gentileza de pessoas. Na verdade, as pessoas são duras com aqueles que levam Jesus. Quantos de nós éramos assim? Quantos eram assim? Não fala de Jesus para mim. Eu não quero saber desse Jesus. E muitas vezes são hostis. Então vai acostumando. Talvez você era assim. O fato é, receber Jesus é uma bênção que não depende da gente. Receber Jesus não depende da gente. Mas carregá-lo é um privilégio que depende da sua disponibilidade. Depende da sua atitude. Depende da sua ação. Levar com Jesus, andar com Jesus, levar Jesus, andar com Ele, mesmo que imperceptível, essa é a nossa missão. Começa, você aceitou Jesus, ainda não está perceptível, mas dia a dia, conheçamos e prossigamos em conhecer, e conforme você vai conhecendo, Jesus vai sendo gerado dentro de você, a transformação vai chegando dentro da tua vida. Levar Jesus para as pessoas, carregar Jesus, para que Ele nasça cumprindo os propósitos de Deus, que é ser o Salvador do mundo. Você está levando Jesus? Terceiro, o terceiro estágio é entregar Jesus aos outros. Isso é muito difícil para muitos. Quando Jesus ele morreu na cruz, Maria estava em Jerusalém. Ela estava lá quando ele morreu. Maria estava lá. Eu não sei, irmãos. Jesus falou para ela os detalhes do que iria acontecer. Você parou para pensar? Será que Jesus falou os detalhes? Afinal, ela era mãe. Porque a mãe é aquela que quer saber do detalhe. Mãe quer saber de detalhe. Acho que não tem uma mãe que não quer saber detalhe do filho. É muito difícil. Pode ter aquelas que não querem saber, mas é difícil. O pai é aquela coisa. E aí, foi tudo bem? Tudo bem. Então está tudo certo. A mãe não. A mãe quer detalhes. Tem que falar detalhes, né? E eu não posso nem dizer isso pela minha mãe. Pela minha mãe, às vezes ela, né? Tinha dias que eu falava, você quer saber os mínimos detalhes que aconteceu. O dia foi bom, meu. Já deu, cara. E às vezes eu vejo a Rita, né? Minha esposa. E ela chega para o Felipe. E aí, filho, como é que foi? Foi bem. E ela está lá, instigando, né? Não, mas e aí? O que aconteceu? Como que foi a prova? E tal, o que aconteceu? Como que foi, filho? O que aconteceu? Até para a Rebeca pequenininha, fala, filha, fala, desembucha. O que aconteceu? Me dá os detalhes. Você comeu, você tomou água, você foi no banheiro, o que aconteceu? Me explica aí. Porque a mãe é assim. Então será que Jesus chegou, ele deu os detalhes para Maria? Eu não sei. Aí vamos lá. Trabalhemos com uma hipótese remota de que Jesus falou com alguma coisa para ela. Ela concordou? Ah, irmãos, acho difícil, hein? Porque mãe é mãe. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar os americanos, para a gente não pegar brasileiro. Os americanos, é sabido que se tem uma guerra, o homem vai ter que ir. O filho vai ter que ir. O pai
entendendo que é o propósito do filho, ele vai sofrer, óbvio. Ô meu filho, não, mas vai. A mãe, sobre ela, fala assim: vem cá que eu vou te esconder ali, vou te esconder no banheiro, eu vou te esconder em algum lugar, deixa que eu vou dar um jeito. Você não vai não, você não vai, porque essa é a mãe. A mãe, ela tem instinto protetor. Não vai. Então imagina, se Jesus tivesse falado, ela concordaria. A Maria, ela tinha noção. Eu não sei, irmãos. A Bíblia não mostra Jesus chamando Maria e abrindo o jogo, falando: Maria, vem cá, agora o negócio ficou estreito, agora chegou o meu propósito, eu vou te explicar os detalhes para você não se preocupar comigo, Maria. Eu vou explicar tudo o que vai acontecer. Como que foi a última conversa entre eles? Imagina agora, como que foi? Como foi que Jesus se despediu? Ele sabia que estava chegando a hora. Como foi que ele se despediu de Maria? O que ele disse? Será que ele deu um abraço longo? Um abraço apertado na Maria? Ô Maria, obrigado por tudo que você fez. Você cuidou de mim, você me gerou. E agora eu saí, eu cresci. E para isso que eu fui formado, para isso que eu vim a esta terra. Será que Jesus deu um beijo no rosto dela, com carinho? Quais foram as últimas palavras de Jesus para ela? Aí lá em Lucas capítulo 2, versículo 34, quando Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no templo, chegou o momento, olha que coisa linda, chegou o momento de Jesus ser apresentado no templo. Simeão, a Bíblia diz que Simeão tomou Jesus em seus braços, abençoou a Jesus, e no final disse o seguinte: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Ele está dizendo uma profecia acerca de Jesus, mas ele vai ser profeta para Maria. Olha o que ele vai falar para Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ela é mãe. Foi profetizado para Maria. Jesus era pequeno. Foi falado para ela que algo aconteceria, mas de certo ela não sabia os detalhes. O que eu entendo com isso, irmãos? Deus nos prepara para as provas, mesmo que não saibamos quais sejam elas. Mas Deus nos prepara. Quantos anos passaram? Faz as contas. 12 anos a apresentar no templo, 20 e poucos anos até acontecer isso. Faz as contas. E ela vai passar pela prova. Foi falado. Aquilo para ela era uma prova, porque o propósito dela, no início, é aceitar Jesus, receber Jesus dentro dela, andar com Ele, caminhar com Ele. Mas agora ela vai passar pelo último estágio, que é levar Jesus para os outros. Quando Jesus foi preso, ninguém sentiu como Maria. Ninguém. Quem é mãe sabe aí, não preciso nem falar. Ninguém sentiu como ela, porque existem laços entre uma mãe e o seu filho, que fazem com que ninguém sinta o que uma mãe sente diante da dor de um filho. Ela passa pelo processo, ela sabe, mas agora existe um plano maior, porque a Maria, se ela soubesse: Jesus, eu vou esconder você, vamos esconder. Quantas vezes Jesus, ele saiu porque não tinha chegado a hora dele, ao ponto de quando Jesus ele começa, está chegando a hora e ele vai lá para ressuscitar Lázaro, e aí os discípulos chegam para Jesus, mas eles estavam querendo te pegar, eles vão te matar, se a gente sair, Jesus, eles vão pegar, vão matar a gente. Jesus ficou escondido durante um tempinho, em alguns momentos Jesus se retirava, porque não havia chegado a hora dele, mas agora chegou. Mas se bobear, Maria segura: não, Jesus, vem aqui, vou te esconder, vou dar um jeito. Não, de jeito nenhum, você é meu filho, não. Existe um plano maior. Ele precisava ir, ele precisava ser preso, ele precisava ser acusado, ele precisava apanhar no rosto, ele precisava ser condenado.
ele precisa ser espancado, ele precisa ser morto. Pensa na Maria ali. E a Bíblia diz, no pé da cruz está Maria. João capítulo 19, versículo 25, vai dizer assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, olha lá, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E no pé daquela cruz, nasce uma nova finalidade para Maria: cuidar de João. A carreira cristã, irmãos, ela se completa quando a gente entrega Jesus para os outros. Ela precisava entregar Jesus para ele cumprir o propósito. Às vezes a gente conhece Jesus, a gente quer guardar Jesus só para a gente. Não, Jesus é só meu, de ninguém mais. E eu não vou falar desse amor. Eu não vou falar porque aquele lá deixa ele ir para o inferno. Deixa ele, não, só eu e Jesus. Eu e Jesus, só eu e ele. A carreira cristã, ela se completa quando a gente entrega Jesus para o outro. Nós não podemos guardar. Não podemos, irmãos. A gente não pode guardar ele só para a gente. A carreira cristã, ela se completa quando passamos a cuidar daqueles como nós, que também estão aos pés da cruz. E eu pergunto para você: você cuida de quem? Às vezes somos egoístas, né? E a gente pensa, mas quem vai cuidar de mim? E quem vai cuidar de mim? Mas se eu fizer isso, e quem vai se preocupar comigo? Se eu tiver que falar com fulano, quem vai cuidar, quem vai se preocupar, quem vai olhar por mim? Olha lá, além de comissionar Maria a cuidar de João, Deus também, Jesus comissiona João a cuidar de Maria. Entenda algo nessa noite. Deus sabe que a gente tem dele. Ele sabe que você tem dele. Ele sabe que dentro de você já foi gerado o Senhor. E já é evidente isso. E você precisa dar Jesus. Você precisa compartilhar Jesus com os outros. Entregar Jesus. E você pode dar ele para alguém. Mas nunca esqueçamos que ele também sabe das nossas necessidades. Ele também sabe da sua necessidade. Porque um Deus que está dentro da gente sabe o que precisamos. E além de enviar pessoas para a gente cuidar, por exemplo, você tem sua família para cuidar, você é responsável. Eu falei até agora das mulheres, mas vou pegar os homens. Você é responsável pela tua casa. A primeira coisa que Deus vai pedir para prestar contas não é do seu ministério, não é de quantas vidas você salvou, não é de quantas vidas você levantou a mão e você ministrou e você fez. Deus vai cobrar a sua casa. E eu te pergunto, a tua casa vê Deus em você? A tua esposa vê Deus em você, homem? Os teus filhos veem Deus em você? Porque a Bíblia fala do obreiro aprovado e começa dentro de casa. Se não passa no primeiro crivo, nem deveria estar subindo aqui para pregar. E eu me coloco nisso. Se eu não passar nesse crivo, eu não tenho que subir aqui para pregar. Porque é bíblico. Mas sabe qual é o problema? A gente quer pular essas etapas da Bíblia. Quando a Bíblia fala do obreiro aprovado, está lá. Eu não estou falando algo de mim, está lá. Ninguém tem nada para falar dele. Então, isso é para os homens também. Porque o sacerdócio Deus estabeleceu para os homens. Não é para a mulher. Louvado seja Deus, que o Senhor, pela infinita misericórdia dele, levanta mulheres de Deus para serem agentes do reino. Mas um papel que o homem entregou e não deveria entregar. E esse é um recado de Deus para todos os homens, inclusive, especialmente dessa igreja. Homem que não vem orar, homem que não vem no estudo bíblico,
homem que não vem na vigília, homem que não vem nos cultos porque esconde no trabalho. Mas eu vou falar para você, Deus vai cobrar de você. Não é da tua esposa, não é dos teus filhos, é de você. Naquele grande dia. E eu tenho temor para falar isso, porque naquele grande dia eu quero ouvir o Senhor falar assim: vem, bendito do meu Pai. Mas será que Ele vai falar isso para nós, homens? Vai falar para você? Porque o sucesso da tua família, da tua casa, depende de você, não é da tua esposa, não. Não joga a responsabilidade sobre ela, a responsabilidade é tua. De você chamar a tua casa para orar, de você ser um sacerdote no teu lar e fazer a tua família crescer. Porque se você faz a tua família cair, então você é culpado. E hoje a gente está no culto de Santa Ceia. Não estava isso na minha pregação, mas Deus está falando. Então toma cuidado. Toma cuidado com o que você está fazendo com a tua casa, com a postura que você tem com a tua casa. Porque tem homem que ele acha que ele é senhor da casa dele, e que ele manda, ele faz e acontece. Cuidado. Cuidado com o que você faz. Cada passo que você fizer, faça na direção de Deus. Porque Deus vai cobrar de você. Então Deus sabe, irmãos, que a gente tem dele, que a gente pode dar dele para alguém. Mas nunca esqueçamos, Ele sabe a tua necessidade. E sim, um Deus que mora dentro das nossas vidas, que Ele sabe que enviará pessoas para a gente cuidar, como a nossa casa. Ele mesmo envia pessoas para cuidar de você. Ele mesmo envia suprimento para você. Ele mesmo envia condições para você. Mas sabe qual é o nosso problema? Aí é o pouco que foi ministrado na oferta. Deus abençoa, Deus acrescenta. E aquilo que a gente deveria usar e repartir e crescer, não, a gente protege. Eu quero mais. Eu quero a abundância do céu. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero aquilo. Não, quando a gente deveria expandir o reino do Senhor. Temos uma responsabilidade, irmãos. Não é apenas vir no culto, vir quando você quer. Não, hoje eu não estou afim de ir no culto não. Hoje eu estou cansado, hoje eu trabalhei muito. Acordei cedo pra caramba. Hoje está chovendo, hoje está muito quente. Não, hoje eu não vou não. Não é você vir quando você quer, você tem uma responsabilidade. Não é só você sentar, ouvir uma palavra e depois você vai embora para sua casa como se nada tivesse acontecido e como se você não tivesse nenhuma responsabilidade de cristão. Porque ainda tem esse, né? Tem aquele que ele acha que ele tem, não, eu sento aqui e acabou, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu estou falando para você, é bíblico. Você tem uma responsabilidade. Você aceita Jesus, é o que eu falei, não é só aceita Jesus e do tipo, beleza, está tudo certo. Existe um evangelho de transformação por trás de tudo isso. A gente só quer vitória, 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 vitória. Existe um evangelho de renúncia. Jesus veio para mostrar que existe renúncia. Mas Deus dá as coisas para que a gente consiga crescer no reino. Sabe o que a gente faz? A gente não entende nada e a gente não quer fazer nada. Eu já escutei muitas pessoas falar assim, o negócio é ficar no banco. Vou sentar no banco e está tudo certo. Mas eu vou te falar, naquele grande dia Deus vai cobrar de você. Não, eu só fico aqui assistindo o culto, está tudo certo. Você quer continuar? Eu estou te avisando. Como homem de Deus, estou dizendo para você, Deus vai cobrar de você. E é o que Jesus falou. Você tem que temer, não é um inferno. Você não tem que temer o diabo, porque o crente tem medo do diabo, que eu vou te falar. Mas teme aquele que tem o poder de te jogar lá, de te colocar lá. É isso que você tem que temer. Então é tempo de servir a Deus. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite de comunhão. Mas quanto tempo a gente está levando essa comunhão como um negócio? Faz isso para mim, eu faço isso para ti. E Deus não está falando para você fazer nada disso. Faça para Ele. Quais são os passos da nossa caminhada? Receber Cristo em nós. Caminhar levando Jesus. Entregar Jesus pelos outros. Cuidar daqueles que estão ao pé da cruz. Em qual estágio você está agora? Vamos ficar de pé. Que fase que você está? Você só recebeu a Cristo? Está caminhando? Está entregando Jesus para os outros?
Está fazendo bem aquilo que Ele espera que você faça? Está na hora de amadurecer. Porque não é uma tarefa apenas para o pastor. É uma missão para todos nós. Porque hoje é muito fácil para a igreja, a responsabilidade é do pastor. A responsabilidade é dele, ele tem que fazer, aí a gente só aponta o dedo. Aí eu vou fazer que nem o pastor Celso. Quando você está apontando, tem mais dedo apontando para você do que o que você está apontando. O que você está fazendo para o reino de Deus? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você. O que você está fazendo para o reino de Deus? Para a casa dele. Vamos simplificar para ficar. O que está fazendo aqui? Para essa igreja? Para esse menino? O que você está fazendo? Você recebeu Jesus dentro de você? Que bom. Glória a Deus. Ele já nasceu? Você já entregou Jesus aos outros? Sim. Está cuidando deles também? Ele nos chamou para isso. Hoje é uma noite de ceia. Uma noite de relacionamento. E eu pergunto para você, e eu termino aqui. Qual o tipo de relacionamento que você tem tido com o Senhor? Você entende o seu propósito? Você entende o seu propósito? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele vai cobrar exatamente isso, nada mais, nada menos, daquilo que Ele espera de você. O que a gente tem entregue para o Senhor? O que a gente tem gerado? Temos gerado o Senhor ou nós temos abortado o plano do Senhor para as nossas vidas? Quero orar com você nessa noite. Quero que você reflita sobre esta palavra. Muito mais do que qualquer revelação que você possa encontrar aqui. O importante é que você entenda a mensagem que Deus está falando conosco. Porque o convite do Senhor é para que algo seja gerado dentro de você verdadeiramente. Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, e a Tua palavra, Senhor, ela é um chamado para nós. Maria aceitou, Senhor, o Teu plano de redenção. Maria aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Maria aceitou o fruto que traria redenção, enquanto Eva aceitou o fruto que traria destruição. Que nós sejamos como Maria, e que nós geremos o Senhor dentro das nossas vidas. Que na nossa vida exista transformação, Senhor. Que as pessoas possam enxergar o Senhor em nós. Que a minha família possa enxergar o Senhor em mim. Que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento. Que nosso relacionamento contigo não seja um relacionamento comercial, mas que seja um relacionamento de pai e filho, de quem conhece o Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, ministra as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos continuar levando de qualquer forma, Senhor. Nós não queremos continuar levando a nossa vida de uma maneira que não te agrada, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, andar conforme a Tua vontade. Por isso, Pai, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, eu não tenho poder de convencimento de nada, Senhor. A redenção começa com o Senhor chamando e falando e ministrando. Por isso, Pai, ministra a cada coração nessa noite. Ministra, Senhor, a cada um que ouviu essa mensagem. Porque a mensagem não é de quem fala, a mensagem é tua, a palavra é tua, não é minha. Porque o Senhor fala comigo todos os dias também.
Pai, que nós cresçamos. E hoje nós vamos cear, Senhor. E quando nós cearmos, que realmente nós estejamos, no nosso relacionamento contigo seja sincero e verdadeiro. Eu não sei, Senhor, em qual passo cada um dos meus irmãos estão, Senhor. Mas a tua palavra diz: avalie-se o homem a si mesmo. E que haja mudança de atitude, Senhor, porque o homem, ele pode falar e ele pode tocar no coração, mas somente o Senhor é aquele que transforma. Somente o teu Espírito é aquele que entra, Senhor, no coração e mexe com a estrutura, Senhor, e nos tira do eixo. Por isso nós te pedimos, se necessário for nos tirar do eixo, nos tira, Senhor. Tira para que nós possamos ter um encontro genuíno contigo, uma comunhão maior contigo e entendermos os propósitos do Senhor para nossas vidas. Por isso nessa noite, renova, Senhor, a cada vida. Que hoje quando comer do pão, que hoje quando beber do cálice, que o cálice traga cura onde precisa haver cura. Que o pão realmente seja, Senhor, o alimento, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, que nos sustenta e nos fortalece para que nós possamos caminhar e entender os Teus projetos e os Teus propósitos. Por isso nessa noite, derrama a Tua graça, traz luz, traz revelação. É que eu te peço, te agradeço e te louvo em nome de Jesus.